Outro exemplo de paráfrase. De depósito em depósito, a conta fica cheia de dinheiro. Eu acredito que eu não precisaria nem ter trazido aqui o ditado popular que dá origem a essa paráfrase, porque é tão evidente isso que essa paráfrase teve origem de grão em grão a galinha enche o papo, que fica meio sem necessidade de trazer isso. Mas aqui, ó, de depósito em depósito, a conta fica cheia de dinheiro. Você usou a mesma estrutura com um significado diferente. De professora e enfermeira, toda mãe tem um pouco. Também a paráfrase é imediata. A professora ajuda quem muito estuda. Então, de novo, aquele Deus ajuda quem cedo madruga. Marcelo, mas você tinha falado uma outra coisa. Você tinha falado a prova é fácil para quem muito estuda. Pois é, a paráfrase varia. Você não... Dado uma frase, um enunciado de origem, digamos que a gente tem N mais uma possibilidades de parafraseá-lo, certo? Vai depender do quê? Vai depender do tema, vai depender do teu conhecimento, de como você vai produzir essas relações de sentido. Então, a paráfrase não é uma coisa imediata. Não é assim, eu tenho um ditado popular a ser parafraseado e ele só pode dar origem a uma única paráfrase. Não. Você tem um ditado popular a ser parafraseado e ele pode dar origem a uma gama de paráfrases. Certo? Vai depender do quê? De novo, vai depender da temática, vai depender do teu conhecimento. Vou colocar aí, conhecimento do autor. Como que você vai conseguir relacionar isso a ao mundo, conhecimento do autor. Mais relação externas. Então tem tudo isso vai interferir. Aqui, veja bem, uma dica é, quanto maior o seu nível de leitura, quanto maior o seu nível de diálogo com o mundo, e quando eu falo leitura, deixa eu pegar um espaço aqui, leitura. Quando eu falo leitura, eu não estou falando só de jornal, só de revista, só de livros. Eu estou falando leitura de jornais também. Isso inclui revistas, livros, só que uma leitura de mundo, dos acontecimentos. E você conseguir fazer o que com isso? Contextualizar. Traçar relações. De causa e efeito. Ou causa e consequência. Diferente. Tudo isso é leitura. Então, você vê um acontecimento, você conseguir interpretar os acontecimentos, e aí você interpreta e depois contextualiza. Então, o que é este acontecimento?
Porque interpretar significa olhar primeiro para aquilo que está acontecendo. O que é isso? Eu li uma notícia, eu li aqui de depósito em depósito a conta fica cheia de dinheiro. O que isso significa? Aí depois que você... Bom, isso significa que se você colocar centavos em centavos, a longo prazo sua conta vai ficar cheia de dinheiro. Mas o que isso tem a... Agora sim, então você entendeu a parte linguística, mas o que isso tem a ver com a parte de conhecimento do mundo? Então é importante este tipo de leitura. Vamos para os tipos de intertextualidade. A gente tem aquilo que a gente conhece como paródia. Quando você faz uma paródia de algo, você muda essa forma de modo a ter um tom crítico. É um caráter crítico de tom humorístico. Então, paródia a gente vê muito em texto, mas em músicas também. Paráfrase. Então, tudo isso daqui é o tipo de intertextualidade. Como que a intertextualidade aparece num texto? Paráfrase é a recriação de um texto já existente, mantendo as ideias contidas no texto original, mas com a utilização de outras palavras. Então, você viu uma ideia, gostou dela e quer trazer para o teu texto, parafraseia. Epígrafe é o acréscimo de uma frase ou parágrafo que tenha alguma relação com o que será discutido no texto. Só que toma cuidado, a epígrafe, diferentemente da paráfrase, é a citação da frase ou parágrafo original. Certo? E se é a citação original, sempre entre aspas e quando possível, citando o autor. Tá? Pensou em epígrafe, você vai usar aspas e se te for dado o autor, você precisa citar o autor. Citação, acréscimo de partes de outras obras numa produção textual, de forma que dialoga com ele. Então, você só vai fazer citação de algo se este algo dialogar com aquilo que você está dizendo, se tiver alguma relação. Geralmente vem expressos entre aspas e itálico. Como a gente está falando de texto escrito à mão, às vezes, a não ser que você escreva com letra de forma e sua letra de forma seja bem horizontal, de repente você consegue inclinar essa letra e fazer um itálico. A gente usa sempre as aspas para delimitar, para deixar claro que aquilo que a gente está falando, de que a gente está falando, é uma citação. Porque é um outro autor que falou aquilo e não a gente. Marcelo, mas mesmo ditados populares, você precisa colocar aspas, porque um ditado popular não é seu. Ele é popular, ele é de todo mundo. E quem disse? Alguém que não foi você. Quem disse no sentido de quem produziu? Alguém que não foi você. Ou seja, não é um texto seu. Portanto, você precisa identificar isso por meio das aspas. Alusão. Você faz referência. Veja que a alusão é diferente de citação. Na citação, você vai trazer as palavras para o teu texto.
Na alusão, você vai fazer referência a elementos presentes em outros textos. Então, você vai aludir a outros textos e não trazer os textos para dentro do teu. Então, tem essa diferença também. Por exemplo, dá uma olhada nessa música do Legião, Monte Castelo. Provavelmente vocês conhecem, né? Se vocês não conhecerem, vocês estão perdendo uma obra-prima da música brasileira. Numa época em que a música nacional ainda existia alguma música nacional. Monte Castelo, Legião. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Cara, aqui, bom, a música inteira Monte Castelo, na verdade, ela só traz outros textos para dentro dela. Você não vai, em todos os versos, dificilmente você vai encontrar a voz do próprio lírico da música Monte Castelo. Exatamente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Isso daqui é um texto bíblico. Coríntios alguma coisa. 13, se eu não me engano. Coríntios 13, se eu não me engano. 1 Coríntios, se eu não me engano também. É só o amor que conhece o que é a verdade. O amor é bom, não quer o mal. Não sente inveja ou se envaidece. Isso daqui também é uma referência bíblica. Agora, tudo isso daqui, ó, daqui para cá. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Não, na verdade, aqui é Camões. Lírico. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E aí, de novo, Bíblia. É um não querer mais que bem querer, é um solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder. É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Tão contrário a si é o mesmo amor. De novo, Camões. Agora eu vejo em parte, mas em veremos face a face. Na verdade, isso daqui é Bíblia também. Isso daqui também. Estou acordado, todos dormem, todos. Esta parte aqui para mim não é nem de Camões e nem da Bíblia. Então aí é uma parte, nesses versos que aparece um pouco mais a voz do eu lírico. Só toma cuidado com uma coisa. Isso daqui eu te trouxe como um exemplo de intertextualidade. É óbvio que numa redação de vestibular, você não vai fazer isso, né? Pegar a coletânea e transpor para o teu texto. Por quê? Você vai falar,
Mas por que eu não posso fazer isso, Marcelo, se você está falando que eu tenho que fazer isso? Eu não falei que você tem que fazer isso. Eu falei que você tem que saber trabalhar e fazer a paráfrase. Pegar as ideias. E outra, no teu texto precisa aparecer a autoria. Nesse texto aqui, a única autoria que tem do autor, que tem de quem escreveu, é isso daqui, aparentemente. Agora, no teu texto de vestibular, ele precisa ser predominantemente 90% de autoria sua. Portanto, você não vai escrever um Monte Castelo na tua prova de vestibular. Certo? Isso daqui foi só para te mostrar como é que funciona essa questão de intertextualidade. E aí eu trago uma proposta de redação para vocês aí. Um pouco interessante, aliás, bem interessante. Que é o quê? A leitura desta charge. O que é interessante aqui? Você não tem uma sequência de textos verbais que tragam uma opinião, defendam perspectivas sobre um ponto de vista e você se baseie. Ele aqui te trouxe uma charge. Eu tenho basicamente duas falas. Isso daqui é só uma ênfase, nunca mais. E está escrito aqui, você não vai exibir mais violência para as crianças. Está escrito na charge. Aqui você vê que parece ser o filho dele, daqui é o pai. E o pai está tendo algumas atitudes em relação à televisão. Veja, você pode começar a parafrasear aquilo que está acontecendo aqui. E aí, o que a proposta de redação pede para você? Considere os quadrinhos produzidos ao lado, identifique o seu tema. Então, qual é o tema? A proposta não está te dando. Por isso que saber ler e interpretar é importante. Porque essa proposta aqui não está te dando. E se você não identifica bem o tema nesse tipo de proposta, você zera na redação, porque você fugiu ao tema. E fuga ao tema, em todo e qualquer vestibular, é 0 na redação. Então, identificar tema é muito importante. Sobre ele, redige uma dissertação em prosa, ou seja, ele não quer em verso, ele quer em prosa. Na folha, ela é destinada argumentando em favor de um ponto de vista sobre o tema. A questão é a seguinte, se você precisa argumentar sobre um ponto de vista, a favor de um ponto de vista sobre o tema, é condição sine qua non você conhecer o tema. Se você não souber o tema, como que você vai defender ponto de vista sobre algo que você não conhece? Tá? Aqui ele está falando que precisa ter clareza e consistência dos argumentos, coesão e coerência e domínio do português padrão. Pensa comigo, o que você tem de tema aqui? Como a leitura que a gente poderia fazer aqui? Vem cá comigo, fala aí para mim. Que ideia que vocês têm de leitura desta charge? Que poderia... Identifica para mim o tema. Qual que é o tema? Qual que é o tema? Diz para mim aí, vai. Você olha para essa charge, caiu na tua prova. Você olhou para essa charge e o que tem de tema aí? O que você conseguiu arrancar de tema dessa charge? Influência. Que mais? Influência dos pais
no comportamento. O que mais? Tem mais coisas aí. A educação, que aí educação, que aí está relacionado com a influência no comportamento, educação dos filhos. Mas tem uma coisa que assim, eu acho que não sei se é tão sutil assim, que está meio que evidente ali. O que existe de tão claro e nítido assim que essa charge está trazendo para a gente? Porque basicamente a banca falou, eu quero que você escreva sobre isto. Ao trazer essa charge, a banca disse, ó, eu quero que você escreva sobre isto, mesmo ela não tendo dado o tema. Está relacionado com a influência do comportamento dos pais, do comportamento dos pais no filho? Tá. Mas além disso, é a violência. Mas o que relacionado à violência? O que especificamente relacionado à violência? A violência da mídia ou mostrada pelas mídias, mas uma outra coisa relacionada à violência. Exatamente. Aqui você tem algo que é paradoxal, que é o quê? O pai deseja evitar que o filho tenha acesso à violência na TV, mas promove a promove ele mesmo. Então, o próprio pai está promovendo, no intuito de evitar que o filho tenha acesso à violência transmitida pela TV, o pai promove essa violência dentro de casa. E pior, algo que está relacionado a esse paradoxo, que é mais sutil ainda. O pai não tem consciência sobre a violência por ele produzida. Ou seja, ele não consegue perceber que ele mesmo está agindo de maneira violenta na frente do seu filho, produzindo algo contra o qual ele está revoltado. Então, tem esse paradoxo. Portanto, baseados nessa charge, nessa rápida interpretação que a gente fez, mais a interpretação que vocês vão fazer sentados, tranquilos, lendo, refletindo um pouco mais sobre esse tema, vocês vão produzir esse texto, essa dissertação em prosa, entre 25 e 30 linhas. Lembre-se, o FRR pede máximo de 25 linhas. Então, se você está focando na UFRR, você precisa começar a trabalhar a sua argumentação para caber em 25 linhas. Lembre-se que a charge, embora seja um texto não verbal, visual, você também precisa parafraseá-lo
para jogar para dentro do teu texto, certo? Bom, a aula de hoje era isso, pessoal. Trabalhar essa questão da paráfrase, da intertextualidade e como que você faria, como que você promove essa leitura dos textos de apoio e como que você traz para dentro do seu próprio texto. Espero que tenha sido proveitoso e agora é mãos à obra. Vocês precisam pegar essa proposta, sentar, analisar e produzir os seus textos, certo? Qualquer dúvida, estamos aí. E até a nossa próxima aula de gramática e de redação. Bom final de semana. E boa resto de semana para vocês também. Fiquem com Deus. Tchau.